Graça e paz, meus irmãos e amigos, graças a Deus por mais um dia em que nós vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical e desta vez nós vamos partir para a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Estamos aqui com esta revista que seria veiculada no terceiro trimestre, estamos no quarto, mas por conta da pandemia, todos sabem que as nossas lições acabaram sofrendo atrasos. Mas graças a Deus que nós ainda temos aí esse restante de ano para estudar este tema tão maravilhoso, tão gostoso, que fala sobre o contexto da vida de Jó e as lições que nós podemos tirar para a nossa vida cristã. Eu quero agradecer a você que está vendo este vídeo, quero agradecer aos novos inscritos, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente e que nós possamos aqui de uma forma ou de outra contribuir para o seu crescimento espiritual. E no vídeo de hoje nós vamos ver entrevistas com padres que negam a existência do diabo, isso mesmo, padres que negam a existência de Satanás. Uma outra coisa que nós vamos ver ainda hoje nesta aula: por que Deus não matou o diabo? Por que Deus não destruiu o diabo, visto que ele é o promotor de tantas desgraças neste mundo em que vivemos? Também vamos ver a doutrina da diabolização, isso mesmo, o que é essa diabolização? E por fim, como será o fim do reinado de Satanás, ok? Vamos ver tudo isso ainda hoje. Fique conosco, depois da vinheta a gente continua. Pois bem, meus amados, nós queremos agradecer também os irmãos que comentaram alguns dos nossos vídeos. Eu sempre peço que, se você puder, se você estiver fora de São Paulo, você possa dizer a cidade da onde você está vendo este vídeo sendo veiculado e também a igreja a que você pertence. Nós temos aqui na descrição do vídeo as nossas redes sociais e os nossos contatos. E também é importante que você possa acessar essas redes sociais. Eu já disse aqui que a lição de hoje é a de número 3, Jó e a realidade de Satanás, e vai ser veiculada agora no próximo domingo. E vamos direto ao ponto. O texto áureo desta lição está em João, capítulo 1, versículo 6. Eu sempre costumo deixar aqui no rodapé as legendas para que vocês possam, se quiserem pausar o vídeo, possam acompanhar, e também estou me esforçando para deixar, como no vídeo passado, alguns organogramas, alguns gráficos, algumas coisas para que vocês possam também usar como subsídios nas suas aulas. O texto áureo vai dizer assim: "E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles." E a verdade prática vai dizer, segundo as escrituras aqui com E maiúsculo, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A leitura em classe, meus amados, ela está em Jó, capítulo 1, versículos 6 ao versículo 12 e capítulo 2, versículos 4 e 5, ok? Nós vamos fazer essa leitura, ao longo da lição. São 9 versículos dessa leitura bíblica em classe e vamos analisar os 9 versículos da lição. Lembrando que esta aqui é apenas uma aula subsídio, é apenas um amparo, é apenas aquela cerejinha que se coloca em cima do bolo, que pode, porventura, ajudar você no seu estudo da Escola Bíblica Dominical. Então,
Eu não costumo comentar a lição tópico a tópico, é apenas uma ajuda, alguns tijolinhos para o seu alicerce, que é a lição da revista. O alicerce é a lição da revista. Já tem um comentário baseado no texto bíblico. Nós vamos apenas dar alguns tijolinhos, não é? E o nosso propósito é que nesses minutos que você tenha aí vendo esse vídeo, você consiga algum elemento que possa ser acrescentado ao seu esboço, ou que ao chegar na sua classe, na sala de aula de escola bíblica dominical, você tenha uma boa noção do que será ventilado. Nós vamos então citar para você aqui também os tópicos desta lição. O primeiro tópico é o livro de Jó e a natureza de Satanás. O segundo tópico é o livro de Jó e as obras de Satanás. E o terceiro tópico, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Esta palavra ocaso significa declínio, significa falência, não é? Então, é o significado da palavra ocaso. Eu vou ler a introdução da revista e depois a conclusão da revista, para que nós possamos então dar a nossa aqui opinião e parecer sobre o texto bíblico e sobre o contexto da lição. A introdução vai dizer o seguinte: uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe, ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Também vou deixar descrito aí, gente, a leitura diária, que é aquela leitura feita de segunda até o sábado que antecede o domingo, ok? Nós temos, se você ver aí no contexto bíblico, quem quiser saber sobre a origem de Satanás, você pode ler o livro de Ezequiel, capítulo 28, e também Isaías, capítulo 14. Começando aqui então pelo primeiro versículo da lição, o versículo 6 está dizendo assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A Bíblia vai falar de outros conselhos celestiais em que Deus e os anjos planejaram suas atividades na terra, e também vai mostrar que os anjos têm de prestar contas a Deus, eles têm que prestar conta de si mesmos e têm que prestar contas a Deus. Então aqui nós vemos uma reunião celestial em que Satanás aparece no meio deles. Onde é que eu vou ver, por exemplo, como prova bíblica de que os anjos têm que prestar contas a Deus? Ora, nós temos um versículo aqui em primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22, e o versículo 19 ao versículo 3. Vamos começar então estudando a Bíblia. Vou deixar a referência para vocês. Capítulo 22 do primeiro livro dos Reis. Sempre lembrando, gente, como aqui é uma classe, uma aula de escola bíblica dominical, é bom lembrar que não se usa primeira Reis, primeira Samuel, primeiras Crônicas, como você viu muito pregador famoso falando. Até porque esses livros, Reis, Samuel e Crônicas, não é? Essa palavra, ela se refere a livro mesmo. Primeiro livro dos Reis, primeiro livro das Crônicas, primeiro livro de Samuel. No Novo Testamento se usa no feminino. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Filipenses, segunda carta de Paulo aos Filipenses. Viu como às vezes as pessoas confundem? Agora no Antigo Testamento, aí sim,
se usa no masculino. Primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, primeiro livro das Crônicas, tá bom? Então, o primeiro livro dos Reis, capítulo 22 e o versículo 19, vai dizer o seguinte, olha, então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. O exército do céu aqui se refere aos anjos, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia, um anjo, desta maneira, e de outro anjo dizia de outra maneira. Então saiu um espírito, esta palavra espírito ainda se refere a anjo, e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com que? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então veja aqui que aqui se refere a uma reunião, não é? Um ajuntamento que houve em que Deus estava interagindo com esses seres celestiais. Os irmãos viram agora há pouco aí, né? Parece que eu quase que fiz uma confusão aí com 1 Reis, se referindo ao masculino no Antigo Testamento, ao feminino no Novo Testamento, né? Mas é porque houve uma interferência aqui externa e acabou me confundindo. Mas relembrando aqui que Reis, Crônicas e Samuel sempre se usando masculino. 1 Reis, 2 Reis, não é? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e no Novo Testamento se refere à carta, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Filipenses, primeira ou segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, então feminino. Vamos lá, então Deus é o Criador de todos os anjos e ele tem total poder e autoridade sobre eles. No versículo 7 diz aqui, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então nós estamos vendo aqui que além de Deus, no versículo 6 vocês viram que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor ele tem as suas reuniões celestiais, dei uma prova aqui no texto de 1 Reis capítulo 22, também no versículo 7 aqui vai mostrar que Satanás originalmente, ele sendo um anjo de Deus, acabou se tornando corrupto, isto foi motivado pelo seu próprio orgulho e ele tem sido perverso e maligno desde a sua rebelião contra Deus. Isto está registrado em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá para o final da Bíblia, 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, está dizendo aqui que ele peca desde o princípio. Satanás considera Deus como seu inimigo. Ele tenta impedir a obra do Senhor na vida das pessoas, mas é limitado pelo poder de Deus. E graças ao bom Deus por isso, que ele é limitado pelo poder de Deus, não é? Ele não faz o que ele quer e quando ele quer. Ele só pode fazer aquilo que lhe é permitido. Vamos para uma referência bíblica? Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32 vai mostrar que ele só faz aquilo que lhe é permitido. Lucas, isso aí vai ficar como uma referência também para você, né? Lucas capítulo de número 22, vamos voltar um pouquinho mais aqui, versículos 31 e 32, diz assim, olha, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. Então Satanás chegou diante de Deus e ele pediu para cirandar com a vida de Pedro. E o próprio Senhor Jesus está falando isso para Pedro. Disse também o Senhor, repetindo, Simão, Simão,
Eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, ele é limitado, ele não pode agir sem que Deus permita. Satanás é nosso inimigo, porque ele procura ativamente pessoas as quais atacar com a tentação. Ele procura o tempo todo destruir a vida das pessoas. Vamos para mais uma referência. Isto está em 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículos 8 e 9, que é muito conhecido da igreja. Essas páginas aqui são bem fininhas, por isso a dificuldade de virar aqui. Vamos lá. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então aqui está a prova de que ele procura destruir as pessoas e também ele tem a intenção de fazer com que as pessoas possam odiar a Deus. E ele faz isso usando mentiras e fraudes, como você vai ver lá no início da história, em Gênesis, capítulo de número 3, versículos de 1 a 6. Se você puder dar uma lida, você vai verificar como é que ele enganou a Eva e, consequentemente, Eva enganada acabou também prejudicando a vida do seu marido e, por que não dizer, toda a raça humana. Jó era um homem irrepreensível, reto, que fora enormemente abençoado. E ele foi um alvo perfeito para Satanás. Qualquer pessoa que esteja comprometida com Deus deve sempre esperar os ataques de Satanás. Isso é praticamente uma regra, não é? Quem vive uma vida de retidão, uma vida de reputação ilibada, aqueles que procuram ter uma vida espiritual que agrade a Deus, certamente eles podem esperar ataques de Satanás. Vamos continuar a leitura? E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, porventura é à toa que Jó teme ao Senhor? Será que é à toa? Não tem mais coisa aí? Ele não foi abençoado? Isso que ele vai dizer depois. Porventura não cercaste, versículo 10, tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás depois eu continuo esse capítulo 2 aqui, esses 2 versículos, mas veja só, gente, essa conversa que Deus teve com Satanás e Satanás teve com Deus. Com base nessa conversa aqui, nós aprendemos muitas coisas apenas com base nessa conversa a respeito de Satanás. Então, primeira coisa que a gente aprende aqui, e eu já disse antes e torno aqui a repetir: ele tem de prestar contas a Deus. Todos os seres angelicais, bons e maus, têm de se apresentar diante de Deus. E você viu isso no versículo 6, aqui no capítulo 1 do livro de Jó. Deus sabia que Satanás estava determinado a atacar Jó. Segunda coisa que nós aprendemos aqui: Satanás pode estar apenas em um lugar por vez. Deus pergunta para ele: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, Deus ele não precisa fazer isso, porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele, ainda que se desloque em frações de segundo, porque ele é um espírito poderoso, mas ele só pode estar em um lugar por vez. Seus demônios o auxiliam no seu trabalho, mas sendo um ser criado, ele é limitado. Terceira coisa que nós aprendemos aqui: Satanás não pode ler as nossas mentes e nem predizer o futuro. Quer ver uma prova disso?
está na própria lição. Vamos ler o versículo 9 ao versículo 11 do livro de Jó. Jó capítulo 1. Aliás, vamos aproveitar aqui na própria revista. Eu ia abrir a Bíblia, mas na própria leitura em classe tem. Então vamos ler de novo, tá bom? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, será que Jó está temendo o Senhor à toa? O Senhor nos cercou ele de tanta coisa boa, de tantos bens, não é? Agora, tira o que ele tem, toca nele aí, em tudo quanto tem, e verá se ele não blasfema de ti na tua face. Satanás estava crente, ele tinha convicção própria dele, de que se Deus tocasse nas coisas de Jó, ele blasfemaria. Ele estava crente, ele tinha certeza e convicção. Só que ele não pode ler mente, ele não pode predizer o futuro, porque se ele pudesse, ele teria sabido de que Jó não cederia, mesmo quando estivesse sob pressão. Quarta coisa que nós aprendemos: como Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus, não é? Nós lemos isso no versículo 12, quando Deus disse aqui, da leitura em classe, dê uma olhada aí: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão, tá? Você vai tocar em tudo quanto ele tem, agora nele você não vai estender a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E o povo do Senhor, isso que nos alegra, isso que nos deixa jubilosos, pode vencer seus ataques com o poder de Deus, não é? O diabo não disse: Senhor, olha, o Senhor abençoou ele com tudo, o Senhor deu tudo a ele, mas eu vou tocar em tudo quanto ele tem. Não. Ele foi apenas fazer uma acusação contra Jó. Foi Deus, não é, que permitiu que ele tocasse. Inclusive o diabo disse assim: toca no que ele tem. Ele não disse eu vou tocar. Ele disse para Deus: toca no que ele tem, porque somente Deus tem autorização plena de tocar naquilo que nós temos. Se outra pessoa tocar, é por permissão divina, mas ele disse para que Deus tocasse. Quinta coisa que nós aprendemos aqui: o Senhor impõe limitações àquilo que Satanás pode fazer, certo? Ele impõe limitações. Eu li o versículo 12 aqui, quando o diabo sugeriu que Deus tocasse em tudo quanto ele tinha, e Deus permitiu que o próprio diabo tocasse. E no capítulo 2, versículo de número 6, esse não está na lição, mas nós vamos dar uma olhada aqui agora. Jó capítulo 1, capítulo 2, versículo 6, está escrito assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Então veja que no primeiro momento o diabo pede que Deus toque nas coisas de Jó, mas não nele, nas coisas de Jó. E Deus permitiu que ele tocasse nas coisas de Jó. Agora aqui no capítulo 2, versículo 6, o Senhor disse a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. Ou seja, agora você pode tocar nele, mas a vida pertence a mim. Então o Senhor impõe limitações àquilo que Satanás pode fazer. A resposta de Satanás à pergunta do Senhor nos diz que Satanás é real. Versículo 7 aqui, eu vou travar um pouquinho, gente. Deixa passar essa ambulância aí, é complicado, né? Eu estou gravando à noite, 22h54 da noite, e a gente ainda, plena cidade de São Paulo, não tem jeito, não tem sossego, né? Então vamos começar de novo aí. Então Deus, ele impõe limites àquilo que Satanás pode fazer, como eu disse agora há pouco. E a resposta de Satanás à pergunta do Senhor Jó 1:7, né? De onde vem de rodear a terra e passear por ela, nos diz que Satanás é um ser real, ele está ativo na terra. Eu fico ouvindo aí algumas orações de alguns bispos, de alguns apóstolos que as fazem na televisão, e eles dizem assim: está amarrado, está amarrado. Se Satanás tivesse amarrado, estaria fazendo tanta desgraça na terra? O próprio texto não diz aqui que ele rodeia a terra e passeia por ela? Não é? Irmão, mas é uma força de expressão para dizer que ele está contido. Não, a Bíblia nos orienta a expulsarmos o diabo, a repreendermos o diabo e a expulsarmos os demônios. Isso está amarrado, não tem base bíblica. Eu até vou deixar um link aqui na descrição para vocês. Se vocês puderem dar uma olhada,
eu tenho um vídeo aqui no nosso canal sobre isso, né? Sobre essa expressão tá amarrado. Eu também tenho um outro vídeo muito interessante, se você puder acessar, vai ser bom como subsídio para suas aulas, cujo título é O Diabo Pode Ler a Nossa Mente, e ele está também descrito aqui na descrição do vídeo. Então, saber essas coisas a respeito de Satanás deve nos fazer permanecer perto daquele que é maior do que Satanás, o próprio Deus, porque este sim tem um controle de todas as coisas. No versículo 7 aqui, o diabo então responde que estava rodeando e passeando pela terra quando Deus pergunta de onde ele vem. Essa conversa entre Deus e Satanás realmente pode ter acontecido, não é? Porque tem pessoas, eu já vi pessoas dizendo que isso aqui é um mito, que essa história é um mito, que é apenas um conto sem veracidade. E você acredita nisso? Mas outras passagens da Bíblia nos dizem que Satanás realmente ele tem acesso a Deus e que ele é real. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 10, vamos ler o que está escrito. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Eu ouvi uma grande voz. É claro que este tempo aqui, isso que nós vamos ver agora, esse contexto aqui, é um contexto escatológico, mas é uma prova de que ele tem acesso a Deus. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Veja a última parte aqui: diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele até mesmo foi à presença de Deus fazer acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Zacarias capítulo 3, versículos 1 e 2. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, é bom. Zacarias capítulo de número 3, versículos de número 1 e 2. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então veja que ele foi à presença de Deus fazer acusação contra Josué, o sumo sacerdote. Sem considerarmos então essa conversa que Deus teve aqui no livro de Jó, as razões para o sofrimento de Jó acabariam se tornando sem propósito, e o livro de Jó perderia sua força. Toda a história de Jó perderia sua força, mas esta conversa é que dá o tom do desenrolar de toda a história de Jó. O versículo 8 aí, nós já lemos, né? Deus dando testemunho de Jó de que não havia na terra ninguém semelhante a Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E nós vamos ver aqui que Jó era um modelo de confiança em Deus e de obediência a Ele. Foi o próprio Deus quem definiu Jó como íntegro e reto, e ainda assim Deus permitiu que Satanás o atacasse de uma maneira particularmente tão dura. E a gente vai perceber que, embora o Senhor nos ame, crer em Deus, obedecer a Deus, não vai nos proteger das calamidades da vida, a não ser que Deus queira de forma plena nos proteger. Mas nós estamos sujeitos às calamidades da vida, estamos sujeitos às intempéries da vida, mesmo sendo fiéis a Deus e mesmo crendo em Deus. Você vai ver muita pregação dizendo que o diabo não nos toca, ninguém pode nos tocar, que somos a menina dos olhos de Deus. Não é bem assim que funciona, não. Nós podemos ser tocados sim, sempre lembrando, sob a permissão divina, mas nós não somos intocáveis. Empecilhos, tragédias, angústias vão atingir igualmente a cristãos e não cristãos. Eu estou, enquanto falo aí, deixando para você algumas imagens, algumas fotos aí de grandes tragédias que aconteceram no mundo, né, no nosso planeta,
E essas tragédias elas acabaram atingindo tanto pessoas infiéis a Deus, tanto ímpios, tanto pessoas descrentes em Deus, quanto também pessoas fiéis a Deus que estavam lá no mesmo contexto. Mas em nossos testes e provações, Deus espera que expressemos a nossa fé ao mundo. Então fica a pergunta: como é que você reage frente aos seus problemas? Você pergunta a Deus, por que eu? Ou você acaba dizendo: Senhor, mesmo em meio a essa provação, essa tristeza, essas angústias que me atacam, mas eu espero ser usado pelo Senhor. Versículo de número 9. Então respondeu o Senhor e disse: porventura teme a Jó a Deus debalde? Então Satanás, ele atacou os motivos de Jó, dizendo que ele era irrepreensível e que ele tinha integridade apenas porque não tinha nenhuma razão para se voltar contra Deus. Olha só a estratégia dele. Desde que começaram a seguir a Deus, tudo dera certo para Jó. Satanás queria provar que Jó não o adorava por amor, mas porque Deus tinha dado muitas coisas a Jó. Satanás analisou com precisão o motivo pelo qual muitas pessoas confiam em Deus. Porque quando Satanás, ele diz: o Senhor deu muita coisa para ele, por isso que ele te serve. Satanás certamente havia analisado outras pessoas na terra. Satanás havia observado outras pessoas na terra que de fato serviam a Deus por aquilo que Deus podia dar, por aquilo que Deus podia oferecer. Então ele entendeu que isso era uma regra e ele usou isso contra Jó também, dizendo que Jó não adorava a Deus por amor, mas porque Jó tinha sido presenteado por Deus com aquelas riquezas. Então essa foi a precisão de Satanás. Essas pessoas de fato existem. Essas pessoas de fato estão entre nós, pessoas que servem a Deus por aquilo que Deus pode dar, por aquilo que Deus oferece, pelas bênçãos materiais. Essas pessoas são crentes de bom tempo e seguem a Deus apenas quando tudo vai bem ou por aquilo que elas podem conseguir. Mas só que quando chega a prova, quando chega a adversidade, quando chega a luta, essa adversidade ela vai destruir essa fé superficial. Mas quando a pessoa tem uma fé verdadeira, então a adversidade vai fortalecer esta fé, fazendo com que os crentes fixem suas raízes mais profundamente em Deus para resistir às tempestades. Quão profunda é a sua fé? Fica essa pergunta neste dia para você. Então, a nossa orientação bíblica é que você fique as suas raízes, fixe as suas raízes. Eu falei fique, né? Falhou aqui a frase, mas que você fixe as suas raízes de sua fé profundamente em Deus, para que você possa resistir a qualquer tempestade que venha a enfrentar. Agora quero voltar aqui no versículo 12, quero dar uma ênfase novamente aqui, quando o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Essa conversa entre Deus e Satanás vai nos ensinar também um fato importante a respeito de Deus, que Deus está perfeitamente ciente de cada tentativa de Satanás de nos trazer sofrimento e dificuldade. Enquanto você está aí, você está aqui, enquanto Deus observa todas as pessoas que o servem, Deus está ciente de tudo quanto o diabo está planejando contra cada um dos seus filhos. Então, o Senhor está vendo o que cada um dos seus filhos pode ou vai passar. E embora Deus possa permitir o nosso sofrimento por uma razão além do nosso entendimento, porque muitas vezes você não sabe por que está sofrendo, como Jó. Algumas vezes na minha vida eu passei provações que eu não sabia por quê, e isso acontece ainda. Então Deus pode permitir o sofrimento por uma razão além do nosso entendimento, só que o próprio Deus nunca é pego de surpresa por nossos problemas e Ele vai ser sempre misericordioso. Versículos, agora vamos para o capítulo 2, mas vou parar um pouquinho aqui e deixar esse bichinho latir aí. Vamos lá, gente.
algumas vezes eu passo muita dificuldade para gravar esses vídeos. Na nova casa que eu estou construindo, já estou planejando colocar um estúdio, porque aí não vai ter mais interferência externa. Mas eu quero ler aqui, gente, embora o nosso texto da lição, ele no capítulo 2, cite apenas os versículos 4 e o versículo 5, mas eu quero ler dos versículos 3 até o versículo 6, ok? Para a gente ter um entendimento melhor da lição. Embora, repetindo aqui, ela só cite o versículo 4 e 5 do capítulo 2, mas eu quero ler o 2 dos versículos 3 a 6. E disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Veja que Deus está perguntando novamente esta indagação que ele já tinha feito antes. Isso, aqui Jó já não tinha mais nada, já tinha perdido tudo, já estava sem patrimônio, já estava sem nada. Tinha perdido os filhos, empregados mortos, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Veja aqui principalmente o versículo de número 3, quando Deus disse: havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Agora eu pergunto, será que Satanás é capaz de persuadir Deus a mudar seus planos? A princípio você percebe aqui, na primeira investida de Satanás, que Deus não permitiu que Satanás tocasse no corpo dele, mas apenas nas coisas. A princípio Deus disse que não queria que Jó fosse ferido fisicamente, mas depois ele decidiu permitir isso. Mas será porque foi pelo fato de que o diabo incitou a Deus a fazer isso? Gente, Satanás é incapaz de persuadir Deus a ir contra o seu caráter. Deus é completamente e eternamente bom, mas ele concordou com o plano de Satanás porque sabia qual seria o resultado da história de Jó. Satanás não consegue enganar a Deus. O sofrimento de Jó foi um teste para ele, para Satanás e foi para nós também, mas não para Deus. Eu quero agora veicular em seguida o vídeo de dois padres, um do interior aí, não me recordo a cidade, mas ele mesmo vai se identificar aí no vídeo, e um padre que já faleceu chamado Padre Quevedo. Eles, ambos, não é? O Padre Quevedo é muito mais famoso, vão alegar de que o diabo não é real, de que o diabo não existe. Eu quero que vocês observem a fala desses padres, não é? Porque apesar de o catolicismo ter as suas diferenças doutrinárias em relação ao cristianismo protestante e evangélico, vamos dizer assim, mas a fonte é a palavra, a fonte é a Bíblia. E nós temos provas aqui, desde Gênesis até Apocalipse, da existência, da realidade de Satanás. Mas eles vão dizer que é apenas uma invenção do pensamento do homem, não é? E vocês vão perceber que o Padre Quevedo, entrevistado por Jô Soares, o Jô Soares tem um bom conhecimento bíblico e ainda usa trechos da Bíblia provando que o diabo existe, mas este padre, ele ainda assim contesta. Eu vou aguardar um pouquinho para que você veja esses vídeos e depois a gente volta. A única coisa que eu tenho que fazer o papel aqui do advogado dele. Eu vou falar dele para não falar diabo, aqui não sou do diabo. Mas fazendo esse papel... Advogado do diabo, eu fico muito tranquilo, porque os diabos não existem, os demônios não existem. Não... Quer dizer que tudo isso que a gente faz aqui, o diabo, tudo bem então? Não tem problema? Em todo o Antigo Testamento nunca aparece o diabo, o demônio, nunca. Ué? Que está ensinando doutrina. Quem aparece? No Novo Testamento, era numa colônia judaica, e uma colônia judaica que falavam o grego e o latim. E os gregos de aquela época atribuíam a um daimon, Demônio. E em neutro demonium,
daimon, daimones en plural, que son deuses de segunda categoría. Os gregos e romanos eran politeístas. Entón atribuían a un deus un pouco especial, daimon, demonium, atribuían as coisas negativas. Mas, desculpa, sem querer interromper, padre, já interrompendo, Jesus não foi tentado pelo diabo ou por Satã, ou seja lá, por quem for, não teve essa tentação? O diabo ofereceu a ele, olha, você vai ser o rei de tudo isso aqui, vai ser... E ele falou, sai daqui, diabo, vá de retro, Satanás falou em aramaico, evidentemente, o diabo fala todas as línguas. Vá de retro é latim, vá de retro Satanás. Não, falou então, em aramaico. É a mesma essa coisa. Não era o diabo? Não, era na mente dos romanos e tal, um deus de segunda categoria, mau. E os endemoniados eram só as doenças internas. E os porcos que ele tirou os espíritos? Explico já, porque se me perguntas duas coisas desculpa, ao mesmo tempo... Perdão. Jô, eu, querido amigo, respondo as duas coisas ao mesmo tempo. Não, vamos lá. Bom, então, primeiro, esse daimon era um deus a que atribuíam as doenças internas. As externas nunca. Um manco não é endemoninhado. Um cego a quem lhe faltam os olhos não é endemoninhado. Mas um epiléptico, uma pessoa que tem por fora igual que todos, doenças internas se atribuíam a esse deus. Daimon, demônio, e então os judeus o confundiram como se fosse um ser. Não. Mas Cristo foi tentado pelo demônio. Por esse daimon se atribuía tudo ao mal e confundiram com demônio, que não existe. E Cristo foi tentado por quem? Por ele mesmo, e se atribuía ao daimon, em outra língua, demônio. Se atribuía às coisas internas, uma tentação e tal, mas não é real. Imaginem esse demônio como... Os padres, a maior parte, são de uma ignorância tremenda. Que falem de doutrina sobrenatural inobservável. Isso é religião, isso é teologia. Falar de fatos não tem nada a ver com doutrina. Mas agora... É ciência, é parapsicologia. Desculpa interromper, mas então não houve, por exemplo, a queda do anjo de Lúcifer e dos seus seguidores que foram parar... Lúcifer. Eu sei que você é bom católico e muito devoto de Santa Rita de Cássia. Bom católico eu não sei, eu sou cristão. Sou cristão e sou devoto de Santa Rita de Cássia, claro. Então é católico. Os protestantes não têm santos. Não, eu sei, mas estou dizendo, eu não sou um católico ao pé da letra, digamos. Eu não vou à igreja, sou casado 2 vezes, quer dizer, só eu já seria excomungado, né? Não, pelas leis, pelos cânones da igreja, você não pode casar 2 vezes, não é verdade? É um sacramento perpétuo. Exatamente. Bom, então, voltando... Por isso que eu digo, eu não posso chegar aqui e dizer, estou fazendo também o papel do advogado dele, que não existe mais, nem sei o que eu estou fazendo. Mas Lúcifer, o caso de Lúcifer. Lúcifer. No dia da ressurreição de Cristo, se diz, eis o verdadeiro Lúcifer. Lúcifer, em latim, lucifero, que leva a luz. E então, o verdadeiro que leva a luz, Cristo ressuscitado, eis o verdadeiro Lúcifer. Mas, ao longo dos séculos, como os teólogos, en vez de falar de doutrina sobrenatural e observável, se meten a interpretar fatos e non saben parapsicologia, Karl Rahner, un magnífico parapsicólogo e un magnífico teólogo, dicía, por favor, se non sabe parapsicologia, que non se chame teólogo. Nossa, mas você está bravo hoje, que está uma coisa... Eu sou como sou. Os jogos todos já fugiram da... Estamos aqui na capela do HDP, Hospital Dom Pedro de Alcântara, que pertence à Santa Casa Misericórdia, aqui o altar da capela. O capelão é o Padre Vianney, completando 32 anos de ordenação sacerdotal. Qual o significado de ter sido ordenado padre da Igreja Católica, Carlos Vianney? Olha, a Igreja Católica é originada dos apóstolos. Então, nosso sacerdócio nasceu na última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, e ali ele determinou, fazei isto em memória de mim. Então os apóstolos assumiram ali o sacerdócio de Jesus, e para mim a grande paixão de ser padre é celebrar a missa. O senhor defensor... assim, quando chega na hora da consagração, eu sinto como Jesus dissesse, agora você pronuncia minhas palavras.
O senhor é um defensor do ecumenismo. Seria importante o ecumenismo para a vida das pessoas? Sim, o respeito a cada religião, o respeito ao segmento de cada um. Há vários caminhos que levam ao cume da montanha. Há várias maneiras de buscar Deus. O importante é que tenha honestidade e dignidade. Como é que o senhor vê essa figura do diabo pregada por pastores, de que o diabo está destruindo famílias e tal? O diabo existe ou não? Diabo não existe, eu não acredito. Foi inventado para se aproveitar da ignorância das pessoas e tirar proveito. É uma figura meramente ilustrativa, seria isso? É claro, é uma simbologia. Conta a história que foi o anjo Lucifer. Quem viu, quem foi o repórter que viu. Tudo é criação do homem para fazer medo ao homem. Vocês observaram aí o que esses padres disseram? Totalmente equivocados, totalmente enganados. Eu não sei como é que esses homens conseguiram ser ordenados padres com esse pensamento, ou se eles mudaram ao longo da sua vida. Mas afinal de contas, nós estamos estudando sobre a realidade de Satanás, especialmente a partir da perspectiva de Jó. E a gente viu aí no versículo 6 da nossa lição que Satanás é o chefe dos anjos decaídos, e como eles, vem à plena luz somente no Novo Testamento. Seu nome significa adversário, o que faz oposição a Deus e ao seu povo. E o Antigo Testamento o apresenta como tal. Inclusive eu vou deixando algumas referências bíblicas. Se você quiser, você pode parar o vídeo, travar o vídeo, anotá-las, e isso vai ajudar você no seu subsídio. Põe no papelzinho aí, e as referências que eu estou deixando aí são as referências apresentadas no Antigo Testamento. O Novo Testamento dá a Satanás títulos reveladores. Diabo, ou do grego diabolos ou diabolos, que significa acusador, isto é, acusador do povo de Deus. Apolion, que significa destruidor, vou deixar a referência bíblica. Tentador, também deixo a referência bíblica. E maligno, outra referência bíblica. Príncipe deste mundo, mais referência bíblica. E Deus deste século. Apontam então todos esses títulos aí para Satanás como aquele que preside sobre o estilo de vida anti-Deus da humanidade. Então olha quantas referências bíblicas estou deixando aí, provando pela própria Bíblia que Satanás é um ser real, desconstruindo então o argumento desses padres equivocados. Jesus disse que Satanás foi sempre um assassino e é o pai da mentira. Como tal, ele é não só o primeiro mentiroso, mas também o patrocinador de toda a falsidade e trapaças subsequentes. Finalmente, ele é identificado como uma serpente que enganou Eva no Éden. O retrato dele é de malícia, de fúria e crueldade dirigidas contra Deus, contra a verdade de Deus e contra aqueles a quem Deus ama. A esperteza enganadora de Satanás é realçada pela afirmação de Paulo, quando nos diz que Satanás se transforma em anjo de luz, apresentando o mal como bem. Sua ferocidade destrutiva aparece na descrição dele como um leão que ruge e devora. Eu já li inclusive essa referência hoje aqui. E como um dragão, olha só gente, e mais referência. Como ele foi adversário declarado de Cristo, do mesmo modo, agora ele se opõe aos cristãos, explorando as fraquezas, orientando o mal, as forças e minando a fé, a esperança e o amor. Vou deixar bastante referências bíblicas aí para que você possa anotá-las todas, até porque eu não conseguiria ler uma por uma, porque o nosso vídeo ficaria muito extensa. Mas se você for professor, você pode pedir que os seus alunos leiam durante a aula para corroborar a existência desse ser tão real. Continuando, então, a malícia e a astúcia de Satanás devem ser levadas em conta, e isso seriamente. Porém, o cristão não precisa ficar tomado de terror servil por causa dele, porque ele é o inimigo derrotado. Satanás é mais forte do que os seres humanos, mas Cristo triunfou sobre ele, e os cristãos também triunfarão sobre ele, resistindo às suas investidas com as armas que Cristo nos proporciona.
Inclusive, em 1 João capítulo 4, versículo 4 está escrito: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Reconhecer a realidade de Satanás, levar a sério a sua oposição, ficar atento à sua estratégia, levar em conta a guerra contínua com ele, não é cair num conceito dualista de dois deuses, um bom e outro mau, guerreando um contra o outro. Satanás é uma criatura sobre-humana, mas não é divino. Ele tem muito conhecimento e poder, mas não é onisciente, nem onipotente e nem onipresente. Ele é um rebelde já derrotado e não tem mais poder do que aquele que Deus lhe permite vencer e está destinado ao lago de fogo. Então, gente, eis aí a realidade de Satanás, como é o título da nossa lição aqui, claro, sempre da perspectiva de Jó. Mas fica uma pergunta que algumas vezes eu ouvi durante a minha vida. Por que Deus então não destruiu o diabo, sabendo que este ser promoveria tanta desgraça nesse mundo? Por que Deus não destruiu o diabo? Essa é uma pergunta muito importante, pois a resposta nos ajuda a entender mais sobre a origem do mal, as suas consequências e o plano de Deus para a nossa salvação. Se você fosse um anjo de Deus e estivesse lá no céu quando Lúcifer, que depois se tornou o diabo, se você fosse então um anjo de Deus e você sentenciaria o diabo à morte, o que você faria se você fosse Deus? E se Deus resolvesse de fato acabar com ele? Você, eu, nós passaríamos a adorar a Deus por temor, por medo e não por amor, certo? Esse tipo de adoração nunca satisfez a Deus, porque olha, Deus matou o diabo, Deus acabou com ele, então eu sou obrigado a adorá-lo. Imagina o temor que teria nós como cristãos para adorar a Deus, para servir a Deus. Não faríamos com alegria, mas faríamos por medo. Mas só que esse tipo de adoração não agrada a Deus. Deus é sábio e paciente, deixou que o diabo semeasse a sua semente e colhesse os resultados. Usando o seu livre-arbítrio, Lúcifer ajuntou o orgulho no coração. Isso você vai ver em Ezequiel capítulo 28, versículo 17. E ele cobiçou a posição do próprio Deus, porque você vai ver em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, quando ele disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas, eu vou exaltar o meu trono. E o orgulho moveu Satanás a se rebelar contra o seu Criador, usando a sua estratégia, também para enganar a terça parte dos anjos, mas também ele usou a sua extraordinária inteligência para o mal e empregando a mentira. Ele acabou seduzindo esses anjos aí. Depois você dê uma lida em Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4. Evidentemente, Satanás e os seus anjos recusaram o oferecimento do perdão que Deus lhes deu e persistiram no erro. Não que eles pudessem se arrepender, porque depois do erro deles já não havia mais perdão, mas enquanto o homem não peca, Deus está sempre oferecendo o seu perdão. Depois que ele peca, Deus também continua oferecendo o seu perdão, mas para eles já não havia mais lugar de arrependimento. Então, dessa maneira, eles se confirmaram no pecado, foram além dos limites da misericórdia de Deus e tornaram-se irreconciliáveis inimigos do bem. Hoje, todo o universo está convicto da maldade de Satanás. Na luta entre o bem e o mal, entre o diabo e Cristo, Deus permitiu que o homem pecasse. Essa ação do homem se deu numa obediência ao diabo. Mas por que Deus permitiu isso? Porque se o homem só tivesse uma alternativa, ou seja, só obedecer a Deus, ele não teria o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, não é? Então, livre-arbítrio é Deus dando liberdade ao homem, mas é uma liberdade assistida. Não é que Deus perde o controle quando nos dá o livre-arbítrio. Deus estava preparado para arcar com as consequências. Isso, Deus em Cristo, não é? Pagar o preço do pecado por nós, para que o homem não morresse eternamente,
Então Jesus Cristo, ele se ofereceu em pecado por nós, para que o homem não morresse eternamente. Esse Cristo então entra no nosso lugar para morrer por nós. Ele se fez pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Por conta desse sacrifício é que nós somos salvos. Então o diabo existe e tem poder até para tomar posse das pessoas. Porém é necessário entender que o poder de Cristo é superior e que os espíritos imundos tremem diante de Jesus. Só existe um modo de ser vitorioso: viver uma vida de comunhão permanente com Jesus. Devemos colocar tudo nas mãos de Deus e pedir que Ele expulse o inimigo de nossa vida. Aliás, nós mesmos, pelo poder de Deus, nós podemos também fazer uso desse poder e expulsar o demônio da vida de outras pessoas em o nome de Jesus, não é? Não estou dizendo que o inimigo está dentro de nós, mas ele se contextualiza conosco muitas vezes. Então é nesse sentido que eu disse que expulse da nossa vida. Mas nós não precisamos ter medo de nada. O inimigo já está vencido. Os seus dias estão contados. Leia o que João viu numa visão a respeito do que está para acontecer. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 19 e versículo 20 e também capítulo 20, versículo 10 até o versículo 14. O final dele é o ocaso de Satanás, que está aqui no tópico de número 3, e graças a Deus por isso, ou seja, o declínio dele, a derrota final dele, não é? E está escrito: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, a morte eterna. É isso que nos consola, que esse que nos atormenta, esse que nos provoca, esse que muitas vezes quer destruir a nossa vida, destruir a nossa família, esse que nos tenta, este será eternamente atormentado pelo século dos séculos. E se eu fosse você, eu dava aí um glória a Deus. Portanto, se Deus destruísse o diabo, ele não seria um juiz justo. Ele merece um julgamento, o diabo merece um julgamento, e diante dele será colocado todos os seus delitos, e então vai se concretizar definitivamente a sua condenação. Ele não terá mais direito de atormentar nossa vida. Glórias a Deus por isso, aleluia, digo eu. Deus seja louvado pelos séculos dos séculos, sem fim e por toda a eternidade. E nós passaremos esses séculos dos séculos na presença de Jesus. Por quê? Porque Ele nos amou, derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Esta é a grande oferta gratuita do Evangelho. Então vale a pena andar com esse Cristo. Gente, eu tinha falado sobre a diabolização. O que é isso? Já vou fechando aqui a Bíblia. Há pessoas que tudo é o diabo. Ele tropeça dentro de casa e fala: meu Deus, o diabo passou a rasteira em mim. Quebra um copo dentro de casa e fala: o diabo derrubou meu copo. Tudo é o diabo. Até quando essas pessoas pecam, diz: o diabo me tentou. Eu vi uma conversa uma vez que um jovem estava namorando uma moça na igreja e os dois não estavam muito crentes não, e colocou a moça no carro dele, estava levando, diz ele, né, quando foi conversar com o pastor para confessar a sua situação, diz ele que estava levando a moça para casa e de repente passou em frente a um motel e o diabo pegou no volante dele, assim, virou e entraram no motel. Quando ele viu, já estava lá dentro do quarto. Então vocês veem que parece engraçado, mas tem pessoas que tudo é o diabo, não é? Outras pessoas, como eu vi uma determinada missionária, ela faz um programa de rádio aí, essa mulher ela fazia uma oração de quase 30 minutos e a oração dela era mais ou menos assim: diabo, vai saindo do armário, vai saindo do fogão, vai saindo da geladeira,
vai saindo do telhado, vai saindo de trás da cama, vai saindo de cima do guarda-roupa, vai saindo da casinha do cachorro, vai saindo Zé Pilintra, vai saindo Tranca-Rua, vai saindo Chucaveira, vai saindo Pombagira, vai saindo Compadre Lírio, vai saindo... Eu falei, meu Deus do céu, essas pessoas ficam exaltando o diabo. Aliás, a gente vê na televisão alguns cultos aí, feitos por alguns bispos, né? Em que o diabo é o show, não é? Então põe a pessoa lá de joelho e entrevista a pessoa, e o diabo fala na boca da pessoa, ou supostamente fala, e depois fica mandando a pessoa, põe o braço para trás, vai para lá, vem para cá, vai para frente, começa o nome, meu nome é Tranca-Rua, meu nome é Zé Pilintra, meu nome é Chucaveira, e vai, irmãos, essa é uma doutrina que eu chamo de doutrina de diabolização. Ele é real, ele existe. Ele tem o seu poder, mas nós precisamos entender que no nosso contexto cristão precisamos exaltar a pessoa de Cristo e entender que ele já foi derrotado e que ele já tem um destino selado. Na vida de Jó, este homem reto, temente a Deus e que desviava do mal, ele também acabou sendo atacado por Satanás. Mas vocês sabem que o Senhor deu um fim maravilhoso para o homem Jó. E a conclusão da lição vai dizer o seguinte: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado este fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João em 1 João capítulo 5, versículo 18. Por isso devemos descansar em Deus. Amém, queridos? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, não é? E aí eu deixo uma pergunta para os nossos irmãos inscritos aqui, uma pergunta para você. Se você puder responder para mim, eu te agradeço, né? Pergunta para você você acha que nós devemos conversar com o diabo, conforme fazem aí nesses cultos aí onde tem esses bispos, esses apóstolos televisivos? Você acha que a gente deve conversar com ele em algum momento da nossa vida? E outra coisa, você entende que o diabo tem poder sobre a natureza? O que você acha sobre isso? Eu quero que você possa compartilhar, que você possa dar o seu joinha, que você possa tocar aí no sininho de notificações, abençoe o nosso canal, dê uma fortalecida aí e também comente o que você acha sobre isso, tá bom? E lembrando que nós estamos sempre orando pelos nossos inscritos e que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Um abraço a todos e que Deus possa abençoar não só a vida de vocês, mas também que essa bênção se estende a toda a sua família. Espero você na próxima lição, e a próxima lição é o drama de Jó. Está ficando cada vez mais dramático. Gente, Deus abençoe, um abraço.